Aloha a todos, paz profunda, amor incondicional e luz da fonte criadora. Eu sou a Ria, espero que vocês estejam todos bem. E hoje, então, eu vim falar um pouquinho sobre um assunto que é bem antigo, mas também é muito atual, que é o xamanismo. E eu vim trazer, então, Runa, que é o xamanismo havaiano. Então, a UNA é um sistema simples e prático, tá? De conhecimento psicológico e filosófico. E é a sabedoria milenar dos antigos guardiões do segredo, os kahunas havaianos, que vocês já devem ter muito ouvido falar. Não vamos confundir, então, kahuna com aquela cirurgia lá do reiki que a gente tem, né, no reiki, a partir do reiki 3A. Isso aqui são sacerdotes, né, então, guardiões do segredo, que é essa filosofia maravilhosa que hoje eu vou apresentar para vocês, tá? Então, eles nos auxiliam a olhar para dentro de nós mesmos, para conseguir desvendar, então, os mistérios que encerramos em nosso ser. Nós temos muitas coisas guardadas, né? Muitas coisas que trazemos ao longo da nossa história, da, das nossas vidas, né? De toda a nossa existência. Então, essas coisas vão sendo carregadas em nossa aura e a ideia é a gente se conhecer, se limpar do que não é verdadeiro, do que não é o nosso ser verdadeiro, né? Para que nós consigamos, então, voltar a ser nós em essência. Acho que toda a mitologia, toda a verdade do nosso ser que está contida ali, ela fica muito latente e nós vamos sempre numa busca, né, de conseguir acessar isso. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre a origem da UNA, né? A UNA é um conhecimento, então, que vem muito mais antigo do que a gente pode imaginar. Ele vem dos mais antigos habitantes da Terra, né? Lá da origem, onde a gente remonta o continente perdido de Mu, também conhecido como Lemúria, tá? O povo de Mu, então, formou várias colônias e se espalhou por várias regiões, levando o conhecimento UNA desde a Índia, Egito, Britânia, Américas, Europa, tá? Sendo possivelmente a Atlântida a mais evoluída de todas, tá? O continente de Mu, então, ele submergiu após um cataclismo intenso e em seu lugar surgiram as conhecidas ilhas da Polinésia, há cerca de 13 mil anos. Então, no Havaí, com a sobrevivência dos habitantes de Mu, o conhecimento UNA foi preservado até os dias de hoje. Então, os kahunas, eles ensinam a gente que a mente humana não está capacitada para entender uma forma de consciência superior que não seja semelhante à nossa própria, né? Então, por isso, todos os esforços da humanidade, toda a imaginação de características desse Deus máximo e supremo, né, seria uma grande perda de tempo, porque a gente não conseguiria trazer a real fonte criadora, né, como uma figura. E eu acredito muito que não tem como mesmo a gente personificar porque a fonte criadora, Deus, a matriz divina, não sei como vocês denominam essa força suprema, criadora de todas as coisas, para mim ela é o amor incondicional. Então, o amor incondicional não tem como ser personificado a não ser vivido, certo? Então, a gente sabe que a UNA, eles tinham essa consciência, e eles falavam assim que não teria como a gente personificar isso. Então, os adeptos de Una podem fazer parte de qualquer religião, ou não, ou não ter nenhuma religião, tá? Com o crescimento das ideias Una, cada um vai desenvolver a sua crença de maneira livre, sem ter que abandonar
a sua crença, o seu eu, porque a nossa verdade, a verdade de todas as coisas, ela está dentro da gente. A gente só precisa estar aberto para adquirir conhecimento, para filtrar o que a gente recebe e agregar, né? E aí mergulhar, submergir em nós mesmos e conhecer as verdades, né? As nossas verdades, que são as verdades do universo, né? Não existe nada fora que não há dentro. Então, acho que a gente tem que pensar muito nisso. Então, o principal foco é a mudança dos valores e padrões para o crescimento espiritual e a posterior evolução do ser humano, tá? Ela estará sempre atualizada, indicando rumos para a humanidade mais evoluída, mas indica como um fator principal do seu crescimento e evolução é não aferir e o amor compartilhado. Então, o único capaz de trazer felicidade, paz e tranquilidade para todos os povos, né? É a gente não ferir ninguém e não deixar de amar, né? Mesmo sem ter a troca. O amor não precisa de devolução, né? O amor é o que você constrói, é o seu ser. As pessoas que amam, elas transformam as pessoas à sua volta. Elas se curam e curam as outras pessoas. Você pode perceber que uma pessoa que vive no amor incondicional, que trata as pessoas bem, que não espera assim, eu vou tratar fulano assim porque fulano me trata assim. Não. Ela simplesmente trata bem, ela ouve, ela acolhe com amor, essa pessoa vai se transformando e as coisas de dentro dela vão vindo cada vez mais latentes, o conhecimento vai cada vez mais levando a gente para sermos seres melhores e a gente influencia no campo das outras pessoas, tá? Então, conceitos entendidos que uma vez nós sentindo e verdadeiramente aplicando esses conceitos nas nossas vidas, eles vão nos dar melhores condições para que a gente possa interferir nas nossas ações e mudar os nossos padrões de vida e ação e viver e agir no mundo, tá? Pouco a pouco vamos nos transformando e tendo nosso caminhar pela vida de uma maneira mais serena e feliz. Na prática, então, nós temos, entre outros elementos, a apreciação, que é uma maneira da gente rezar, orar, entrar em contato, né, com o nosso eu superior, que é o Almáqua, por intermédio do eu básico, o Uniripili. Então, com a apreciação, nós vamos obter excelentes resultados. Ela é usada principalmente para curas e alívio de qualquer tipo de sofrimento. Então, a teoria nos diz que os humanos, o ser humano, né, é formado de três espíritos, três selves, ou aspectos independentes entre si, tá? Mas que eles são interligados nas ações. Um depende do outro para que o outro se desenvolva e eles vão crescendo dentro de um corpo, um quino, que reencarna, tá? Então, há essa troca entre eles, um depende do crescimento do outro para conseguir manifestar. Existe também uma energia que nós chamamos de mana, tá? Que é o elemento da coesão entre esses três. Então, cada um tem sua própria mana. O corpo é uma imagem manifestada da coesão por meio de uma substância, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho então dessas três manifestações da energia, da força vital, do Ki, do Chi, independente de como você vai chamar, que na Una é humana, tá? Então essa energia chamada pelos kaunas de mana é a mesma que os hindus denominam de prana e está relacionada com todas as formas de energia vital. Então, ela surge a partir da alimentação e do ar que respiramos para aumentar o suprimento de mana, também por uma ação da mente, como na apreciação. Então, assim, a gente vai acumular energia, essa energia gera uma sobrecarga de mana que é necessário para que a gente possa utilizar, tá? Então, para acumular essa sobrecarga de mana,
é necessário simplesmente explicar ao nosso eu básico que deve ser feito e pedir para ele executar a tarefa. Quando a gente não tem dúvida disso, é só respirar e energia é criada. Sabe aquela história que a gente ouve muito, assim, por exemplo, de simpatia, né? Você recebe uma simpatia de alguém, sei lá, para parar de fumar, vamos colocar um assunto assim aleatório. E aí o cara fala para você, você precisa fazer um ritual, assim, assim, assado, mas você tem que fazer com muita fé, porque senão não dá certo. Na realidade, todos esses elementos que você vai usar durante essa magia, durante essa simpatia, que é, sei lá, pegar um coco, abrir, tirar a água, colocar, sei lá, uma vela branca dentro e acender, vamos dizer que seja esse o ritual. Esses elementos eles só vão auxiliar para o teu eu básico compreender que ele precisa movimentar a energia, são simbologias para você conseguir despertar a energia dentro de você e fazer essa ligação entre os três selves. Então, se você faz todo aquele ritual sem jamais colocar fé naquilo, não precisa nem fazer. Agora, se você não tiver o coco, não tiver a vela, não tiver nada, e você fazer a emanação energética correta para que isso aconteça, isso vai acontecer. Então, assim, a gente não precisa de nenhum agente externo para conseguir desenvolver a nossa magia. A magia está dentro da gente e a gente só precisa vivenciar isso, acreditar, né? Ah, usar a nossa imaginação, né? A imaginação é a imagem em ação, é a gente colocar o sentimento naquilo, é a gente colocar a verdade. Mas então, mana é como um símbolo de energia vital, e quando a gente deseja acumular uma sobrecarga, desse mana, a gente respira profundamente, visualiza a mana subindo como se fosse uma água sobre a fonte e cada vez mais alta, até que transborde lá no fundo do nosso corpo e a energia mana então se faz. A mana parece ter uma forma de inteligência própria, mas na realidade é a consciência do eu básico dirigindo a projeção, projetando ela ou nela, que realiza as manifestações e também as coisas a serem realizadas com ela. Então, assim, mana vai ser o que vai nos dar a, a chave, digamos assim, para que a gente consiga ligar ali todos esses corpos, né? Do mana, do eu básico, do eu médio e do eu superior. Então, vou falar um pouquinho sobre essas formas que a gente tem de mana, ok? Então, nós vamos falar das formas de mana. Nós temos a mana do eu básico, a mana do eu médio e a mana loa do eu superior. O eu básico, então, capta a energia vital dos alimentos e do ar que nós respiramos, armazena a mana no seu quinoaka, no nosso corpo, e compartilha com os outros eus. A mana do eu médio é a força vital humana fornecida pelo eu básico, pelo Uniripili, que vai ao eu médio, o Rani, e é transformada de uma forma sutil em uma voltagem superior. E aí vira mana. A duplicação da palavra significa que esse poder, então, estará duplicado, tá? E essa força conhecemos-la como a vontade. É a mola propulsora que conduz à ação. Então, a gente carrega o nosso quinoaka de mana. Com as nossas vontades, nós duplicamos esse mana no Rani, para mana. E depois, esse mana é enviado ao Amakwa, por intermédio do Uniripili, e é transformada em uma energia de alta voltagem, sobre a forma de gotículas de água energizada. Então, tem o poder de desintegrar e reintegrar a matéria, de criar e de harmonizar.
é usada na cristalização das formas pensamentos, enviadas como imagens lá na apreciação, como um pedido ao Uniripili, que ele memoriza e conduz ao Amáqua, o que responde com a sua bênção, dando então assim no aqui e agora a cura ou a concretização dos nossos desejos, ok? Então, a gente vai utilizar isso durante toda a nossa vida, mesmo que de forma inconsciente. Algumas vezes nós acumulamos energia, acumulamos mana no Kinoaka, no nosso corpo, e quando enviamos para o nosso Rani, para transformar numa energia de voltagem superior com a nossa vontade, nós não o fazemos certo. Algumas vezes a gente traz de uma forma errônea, né? A gente traz não com o que a gente quer, né? Vamos dizer, eu quero trocar de carro. E aí eu, na verdade, tenho essa vontade, só que quando eu vou fazer essa condução, eu não acredito, né? Que isso vai dar certo. Eu nunca acreditei. Então, ali dá a falha da energia realmente subir para o Almaca transformar isso na criação, né? Então, a gente costuma falar que a gente não sabe pedir, né?